Analógico e digital. Qual é a diferença entre esses dois tipos de sinais muito utilizados em eletrônica e muito falado, né, em automação industrial? Ok? Bom, vamos lá. Quando fala em sinal analógico e digital, logo imaginamos hoje em dia as TVs e os seus sinais, né? Os sinais analógicos que tinha antigamente, que foi desativado no Brasil, e os sinais digitais com as TVs mais modernas, tá? Mas vamos entender um pouquinho como funciona isso daí. Vamos pegar um aparelho de som que tem na maioria dos veículos atualmente. Bom, um aparelho de som, se eu pegar o volume do aparelho de som e variar esse volume, né, do mínimo ao máximo, são vários pontos intermediários entre o nível mínimo e máximo, eu estou variando como uma entrada analógica, né? Eu estou dando um comando aí, uma variação analógica, pois existem vários níveis intermediários entre o mínimo e o máximo que definem o volume. Enquanto que, se eu apertar um botão, o botão ele tem ou ele está apertado ou não. Então ele tem um sinal, o estado dele ou ele está atuado ou não. Então, e também é uma entrada, porque eu estou apertando esse botão. Então, nesse caso, eu estou falando de um sinal digital. Como são entradas, tanto o volume quanto os botões, eu falo que são entradas. Então, eu tenho entrada analógica e eu tenho uma entrada digital. Bom, se eu pegar o LEDzinho aqui que mostra que o som está ligado, ou ele está ligado ou ele está desligado. Então eu estou falando que é um sinal digital. E se eu pegar o visor? Eu tenho várias informações que podem ser exibidas no visor. Então aqui o número da música e o horário, ele varia em termos tem várias faixas de variação, então é um sinal analógico. Então aqui também nós temos as saídas. Veja que as entradas eram comando e as saídas nós estamos falando do visor e do status de ligado, tá? Então saídas também são digital e analógico. Bom, e como que isso reflete na automação? Se você perceber, o sinal analógico ele possui muito mais informação que o sinal digital. E é nesse ponto que a gente pega quando a gente fala em automação industrial. Vamos pegar aqui um caso de uma medição de nível de tanque, tá? Esse tanque aqui, nós vamos instalar um sensor capacitivo e esse sensor nós vamos ligar num painel, tá? Esse painel, vou colocar um outro sensor capacitivo também, porque nós vamos pegar o nível máximo e nível mínimo, e daí esse painel ele vai indicar o nível, além disso ele vai acionar essa bomba, né? Então ele vai ligar e desligar a bomba automaticamente à medida que o sensor capacitivo detectar nível baixo ou nível alto, tá? No caso, o painel já está indicando nível baixo, porque como vocês percebem, o sensor capacitivo ele já está sendo atuado pelo nível que já existe no tanque. Bom, vamos ligar esse motor e vamos encher o tanque. Bom, encheu o tanque, atuou o sensor, desligou a bomba. Então, acusou nível alto, porque estava cheio, e atuou a bomba. Percebam o seguinte, ou o sensor está atuado ou não está atuado. Ele assume apenas dois estados. Em nível de bits, nós falamos 0 ou 1. 1 atuado, 0 desatuado, ok? Bom, existem apenas dois estados no sinal digital. E aí agora eu vou esvaziar o tanque, de novo, ele atuou nível baixo, então apenas dois estados, tanto de cima quanto de baixo, assumem apenas dois estados. Ok? Então aí a gente tem um exemplo de um sinal digital. Bom, e agora com o analógico? O analógico, vamos pegar o mesmo exemplo, porém agora nós vamos colocar um painel aqui e um sensor ultrassônico aqui para medir em tempo real o nível. Vamos ligar esse sensor ultrassônico no painel e o painel no motor. Percebam que agora ele já não fala mais em alto ou baixo, e sim exatamente qual é o nível. Então ele já está medindo ali o nível, no caso aqui 5, tá? Então vamos encher o tanque agora. Percebam que começou a encher o tanque, ele vai variando o nível e mostrando o nível real em tempo real. Bom, desligou, chegou no máximo também, ele atua no comando de desligar, né? Mas ele está dando ali o nível preciso do tanque. Agora eu vou esvaziar o tanque e automaticamente ele vai dando o nível preciso do tanque. Então olha só o exemplo do analógico. O analógico tem muito mais informação do que quando eu uso apenas um sensor digital, tá? Bom, no analógico eu tenho mais informações em relação ao tipo de sinal, né? Então ele pode ser um sinal de 4 a 20 ou um sinal de 0 a 10. É o mais comum que a gente acha no mercado. 4 a 20 ou 0 a 10, tá? Mais comum ainda 4 a 20. E ele também pode ter
O atuado ou não atuado, 0 ou 1, é intrínseco no sensor. Então é muito comum a gente achar sensores analógicos que tenha também a função digital, tá? E por que isso? Porque às vezes você vai usar o sinal de 4 a 20 ou 0 a 10, que informa o nível exato, para mostrar num display. Mas o atuado ou não atuado você vai usar para ligar ou desligar a bomba, tá? Então é muito comum a gente achar com todas as funcionalidades. Lembrando sempre que se você tem um sensor analógico, você vai ter esses sinais variando de 4 a 20, o 0 a 10, para poder dar um nível preciso do tanque, tá? Bom, quais são exemplos de sensores digitais? Nós temos os sensores indutivos na detecção de metal, né, sensor capacitivo, detectando vidro, líquido e diversos outros tipos de produto. Nós temos sensores óticos, que detecta lata, embalagem, diversos produtos também. Né, o sensor ótico ele tem uma alta variedade de aplicação. Temos os sensores fim de curso, que detecta diversos tipos de produto também. Né, basta o produto encostar no fim de curso que ele vai e faz a detecção. Bom, e sensores analógicos? Sensores analógicos nós temos sensores de pressão, um exemplo, né? Pressão do sistema, nível. Nós temos sensores ultrassônicos que medem nível e distância, né? Também. Sensores de temperatura, nesse caso, sensores de temperatura, existem alguns no mercado. Esse exemplo aqui, por exemplo, ele já solta um sinal 4 a 20 ou 0 a 10. Mas nós vamos ver em outros vídeos que o sensor de temperatura ele assume sinais também dependendo do tipo de sensor de temperatura. Se for um PT100 é um sinal específico analógico, se for termopares tipo J, K, são sinais específicos também analógicos, que esses sinais não são 0 a 10 ou 4 a 20, tá? Mas são sinais analógicos. E tem o sensor óptico de distância, que faz medição de nível e distância, e nesse caso, através de um feixe laser, eles conseguem detectar a distância real que tem entre o produto e o sensor e emite isso em forma de sinal analógico 0 a 10 ou 4 a 20, tá?